Olá pessoal, nesta aula nós vamos abordar as outras técnicas argumentativas. Perelman e Titeca não tratam das técnicas argumentativas que, ao longo da história, foram consideradas falácias ou argumentos de má-fé, pois eles preferem analisar os argumentos presentes naquilo que consideram uma discussão racional, aquela em que as teses apresentadas sejam efetivamente discutidas. No entanto, desde a antiguidade, os argumentos falaciosos foram objeto de minuciosos estudos, como fez Aristóteles nas refutações sofísticas. Aristóteles dizia que as metas a que visam os polemistas são uma pura e simples refutação: mostrar que o opositor está mentindo, conduzi-lo a um paradoxo, uma incoerência, fazê-lo cometer um solecismo, isto é, fazer o respondente, a título do resultado do argumento, discursar em termos rudimentares ou incultos, fazê-lo dizer repetidamente a mesma coisa. O erro linguístico tem, muitas vezes, uma função argumentativa, pois esse erro linguístico compromete a imagem do enunciador e, por consequência, a do seu enunciado. Nós já falamos longamente sobre a questão dos valores. Basta dizer que esses valores são balizas morais que uma dada sociedade, numa determinada época, considera como verdade. Os valores são sempre condicionados a uma época. Por exemplo, a virgindade era um valor que não é mais levado em conta na atualidade. O trabalho, que hoje é considerado um valor extremamente importante, como o trabalho dignifica o homem, era objeto de absoluto desprezo nas sociedades aristocráticas. Os valores cultuados na construção de uma nação são expressos em seus símbolos e emblemas, como, por exemplo, a bandeira. Provérbios e máximas são formas pelas quais se exprimem valores e verdades tidas como eternas. Na adversidade é que se conhecem os amigos. Não medram galinhas onde a raposa mora. Orvalho não enche poço. Quem tem padrinho não morre pagão, e quem tem boca vai a Roma. A normalidade e o bom senso servem para justificar qualquer tese, em muitos casos, as conservadoras. É preciso sempre desconfiar desse tipo de argumento que coloca as teses contrárias como algo contra a natureza ou contra o que é aceito pela razão ou pela normalidade. De trás do normal há sempre uma norma, que não é universalmente válida, mas socialmente construída com os valores de um dado tempo num determinado espaço. Roland Barthes, nas mitologias, mostra que o bom senso não é algo neutro, mas porta uma marca ideológica bem precisa. O uso de lugares comuns, em todos os sentidos que essa expressão ganha ao longo do tempo, e de lugares específicos, também serve para apresentar uma tese como se fosse evidente por si mesma. Os lugares específicos, como por exemplo os brocardos jurídicos, enunciam verdades que se pretendem incontestáveis. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Indúbio pro réu. Em caso de dúvida, a favor do réu. Pacta sunt servanda. Os pactos são para ser cumpridos. Apresentar uma tese como implícita pode ser uma estratégia argumentativa visando a apresentar como evidente aquilo que de fato não é. Quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer. É aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo. A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação, se, então, e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal e não verbal e os princípios que regem a comunicação. Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano fez um protesto em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela justiça italiana por assassinatos com motivação política. O senador segurava um cartaz que dizia: Bin Laden, peça asilo ao Brasil. Para entender bem o tom de protesto, é necessário perceber o implícito. Se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela justiça italiana,
então está disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. O presidente Lula, em declaração dada à revista Piauí em janeiro de 2009, disse que não lê blogs, sites, jornais ou revistas e explicou o motivo. Porque eu tenho problema de azia. Muitas pessoas viram aí, a partir de uma reconstrução do implícito, uma afirmação de que o presidente não gosta de ler. Miriam Leitão afirmou: o Brasil é governado por um presidente que não lê e um ministro da Fazenda que não sabe fazer contas. Pode até ser verdade que o presidente não aprecia a leitura. No entanto, isso não pode ser inferido da informação acima. O que o presidente disse foi: se o que leio me faz mal, não leio. As pessoas que nessa afirmação viram um desapreço pela leitura estão maximizando o implícito. O presidente fala do efeito que produz sobre ele o noticiário e não sobre os benefícios ou os males da leitura. Os implícitos são premissas, opiniões, pontos de vista que são considerados evidentes por si mesmos. Por isso, numa discussão, negar um implícito de um interlocutor é mais agressivo do que refutar o que foi dito explicitamente. Muitas vezes, no entanto, quem nega o implícito é aquele que o produziu. Assim, ele foge da responsabilidade que assumiu na argumentação, ao negar que tenha compromisso com o raciocínio corretamente reconstruído, do ponto de vista lógico e pragmático. O que ele faz é recusar que, na sua fala, haja um implícito desvelado pelo outro. Não quer responsabilizar-se por aquilo que se pode inferir de suas afirmações. Sua reação típica é retrucar: não foi isso que eu disse. Como nós podemos ver, nas atuais declarações do presidente Bolsonaro no que diz respeito à China. Ele deixa muitas vezes implícita a China em suas críticas, mas quando são feitas perguntas a ele, ele diz: não foi isso que eu quis dizer. Deixar implícitas posições que se prefere não proclamar explicitamente é uma forma de persuasão encoberta. Quando se faz uma discussão, é preciso que os parceiros da interação partam de um ponto comum. Não se pode divergir aqui a não ser sobre um acordo mínimo. Por exemplo, só pode discutir a afirmação de que os consumidores de drogas são os maiores responsáveis pela violência que assola as cidades brasileiras e divergir sobre ela quando os debatedores estiverem de acordo com o fato de que o tráfico de drogas tem um papel na insegurança pública. O ponto de partida comum não é suscetível de discussão. No entanto, pode-se usar aqui uma estratégia de discussão que é o falseamento do ponto de vista comum, e é o que nós temos com as perguntas capciosas. A pergunta capciosa é aquela que contém um pressuposto que produz um comprometimento indesejado daquele que é interrogado. Nesse caso, a única resposta adequada é refutar o pressuposto. Com perguntas como: você enriqueceu com o dinheiro que desviou de obras públicas superfaturadas? O senhor sabe que o desvio de dinheiro público de obras superfaturadas é suficiente para cassar o seu mandato parlamentar? A resposta que se deseja é sim ou não. Não se admite uma terceira opção. No entanto, em ambos os casos, essa resposta leva à admissão do pressuposto: desviei dinheiro público. As obras eram superfaturadas. Nesse caso, o interlocutor declara que é corrupto e, por conseguinte, deixa de ter credibilidade. Fazer perguntas embaraçosas ou provocadoras é uma técnica para desestabilizar o interlocutor. Muitos repórteres especializam-se em perguntas armadilha, aquelas que mostram alguém como uma pessoa despreparada, falsa. Existem perguntas que veiculam uma ideia de culpa, uma questão de consciência, que exige uma justificativa daquele que é inquirido. Na argumentação, fazem-se generalizações. No entanto, essas generalizações só podem ser feitas quando os fatos apresentados para fazê-las são representativos e suficientes. Caso contrário, faz-se aqui uma generalização indevida, que recebe o nome latino, secundo quid, segundo certo ponto de vista. Nós temos esse erro quando, de uma proposição singular, aquela que se refere a um único ser, conclui-se uma verdade universal, ou seja, aplicada a todos os seres de um dado conjunto. Afirmar que todos os professores de português são chatos,
porque um determinado professor de português é chato, é fazer uma generalização indevida. Não existem relações semanticamente vazias entre as partes de um texto. Na petição de princípio, nós temos aqui argumentos falaciosos, pois em sua estrutura circular, postula-se como verdadeiro o ponto a ser demonstrado. Incorre em petição de princípio quando se intenta, por exemplo, comprovar uma proposição com vários atributos e a premissa incide apenas sobre um deles. Por exemplo, este governo é eficiente e honesto, porque nunca se fez tanto pelos pobres. A premissa de que nunca se fez tanto pelos pobres poderia, quando muito, sugerir a eficiência do governo, mas nunca também a sua honestidade. Todos os tratados de argumentação insistem na tese de que a petição de princípio é um erro argumentativo. Na verdade, é uma manobra daqueles que não têm como comprovar as suas afirmações e precisam fazer parecer que elas são verdadeiras. Não se trata de uma falha de argumentação, mas de uma astúcia para convencer os outros de que é verdade o que é falso, ou de que é falso aquilo que é verdadeiro. Na ignoratio elenchi, o debatedor, incapaz de refutar a proposição do outro, muda o foco da questão, procurando desqualificar seu adversário, ao mostrar que ele está implicado no mesmo erro, que ele apresenta pontos frágeis. Com a ignoratio elenchi, não se defende de uma afirmação, ataca-se o outro. Disse que a melhor estratégia de defesa é o ataque, e é isso que faz essa forma de argumentar. Como se vê, essa argumentação se faz com argumentos ad hominem. A ignoratio elenchi é um procedimento próprio dos discursos autoritários, porque ele visa desqualificar o adversário, seja mostrando-o implicado numa situação condenável, seja apresentando-o como alguém que não é capaz de ver a questão de fundo de um debate. Numa discussão, uma parte ataca o ponto de vista da outra. Ela deveria, no entanto, investir contra aquilo que realmente o oponente disse. Não é isso que, de fato, ocorre em todos os debates, pois uma tática eficaz de ataque ao adversário é opor-se a uma ideia que não foi efetivamente apresentada por ele. Isso foi chamado o argumento do espantalho. O paradoxo visa a desestabilizar o senso comum e, por isso, tem grande força argumentativa. Constitui uma provocação ao adversário. Paradoxo é uma palavra formada dos elementos gregos para, que quer dizer contra, e doxa, que significa opinião aceita. Paradoxo, então, é o enunciado que vai contra aquilo que é admitido como verdadeiro, como correto. Ele põe de ponta cabeça uma verdade, fazendo refletir sobre ela. Por isso, o paradoxo exprime a não conformidade com aquilo que é tradicionalmente aceito. Já a ironia é um recurso utilizado para desestabilizar o adversário, provocando o riso do auditório a favor do orador. Nesse caso, o que se vai ironizar é a tese defendida pelo oponente. O apelo às emoções do auditório é chamado, em retórica, argumentum ad populum, ou seja, argumento que faz apelo ao povo. Nesse tipo de recurso, de convencimento, apela-se para os sentimentos coletivos de uma plateia, explorando tanto as emoções positivas quanto os preconceitos, para ganhar a adesão a uma tese que não se sustenta em razões pertinentes ao tema em discussão. É bastante utilizado em manifestações públicas em geral, como campanhas eleitorais, manifestações religiosas. Por exemplo, para opor-se a políticas de habitação que pretendem não erradicar favelas de áreas nobres de uma cidade, mas urbanizá-las, acena-se com o perigo da perda de valor das propriedades, com o aumento da insegurança. O grande problema desse argumento é quando ele apela para emoções negativas e reforça preconceitos vigentes no meio social, impedindo a mudança de pontos de vista do público, tornando-o cada vez menos receptivo a teses contrárias. O argumentum ad misericordiam é aquele que apela para a piedade, ao mostrar alguém como digno de pena. Nele, também se explora o sentimento de culpa, a simpatia por alguém ou por uma causa. É um argumento bastante usado na justiça penal. Nele, ao invés de discutir a tese que deveria ser debatida, apela-se para a sensibilidade, para o sentimentalismo. O argumento ad baculum, argumento que apela para o porrete, ou argumento que apela para a força, é um argumento voltado para o futuro,
pois o enunciador força o enunciatário a aceitar sua proposta, recorrendo a uma ameaça, a uma proibição, a um valor negativo. E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima. Mas antes de saírem dessa sala cheia de vencedores, vamos lá, eu quero que olhem para a pessoa do seu lado. Porque em algum momento, num futuro não tão distante, você vai parar no sinal vermelho com o seu velho e batido carro e essa pessoa vai parar ao seu lado no seu novo Porsche. Com sua linda esposa sentada ao lado, que tem grandes e volumosas tetas. E ao lado de quem você estará? Ao lado de alguma gorda nojenta com uma barba de 3 dias, usando um vestido estampado, se empanturrando ao seu lado num carro velho cheio de tranqueiras da porra da loja de R$1,99. É isso que vai estar ao seu lado. Então escutem com atenção. É você quem paga a conta do seu cartão de crédito? Ótimo, pega o telefone e começa a discar. O seu senhorinho tá querendo te despejar? Ótimo. Pega o telefone e começa a discar. A sua namorada te acha um maldito perdedor inútil? Ótimo. Pega o telefone e começa a discar. Eu quero que lidem com os seus problemas ficando ricos. Tudo que tem a fazer hoje é pegar o telefone e falar as palavras que ensinei a vocês. E eu vou fazer vocês ficarem mais ricos que a maioria dos poderosos executivos nos Estados Unidos da América. Eu quero que vão pra lá. E quero que empurrem as ações de Steve Madden pela goela de seus clientes até eles engasgarem. Até que engasguem ou que comprem 100.000 ações. É isso que eu quero que façam. Sejam ferozes. Sejam implacáveis. Sejam os terroristas do telefone. Agora vamos colocar esse circo na estrada. Vamos! Pelo menos esse eu faço questão de levar. Você que é tão sabido, o que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era na mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia pra sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Tá se fazendo de humilde pra tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo lhe confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambeira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. Quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não condene. O caso é duro. Eu compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá por satisfeito? Demais! Pra mim é até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João,
Fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira.